bem, minha gente? Hoje a gente vai ver uma aula sobre medidas de tendência central. Parte aí da estatística dentro de matemática, tá? Vamos lá, meu povo? Bora aprender? Bora! Tô animada, hein? Tô animadona. Bora? Então vamos lá, gente. O que são as medidas de tendência central, tá? São valores que representam ou resumem o quê? Um conjunto de dados, tá? Esses dados, gente, eles nos mostram para onde o conjunto numérico ele está tendendo, para onde que ele está indo, tá bom? E aí eu coloquei aqui que as medidas de tendência central ajudam a entender o quê? O valor mais comum, o valor médio ou o valor central de um grupo ou um conjunto de números, tá? E aí, nós temos três definições para essas três coisas que eu falei. Por exemplo, valor mais comum em um conjunto, nós chamamos de moda. Moda é o quê? O valor que mais se repete. Então, moda é o valor que mais se repete. Não é a passarela, não, gente. Ninguém desfilando, não. É um conjunto numérico onde nós temos números e os números que mais se repetem nós chamamos de moda. Mas, professora, e se nenhum número se repetir? Nós utilizamos o termo amodal. Vou colocar aqui para vocês. Amodal, certo? Bom, seguindo. Valor médio de um grupo de números é a chamada média aritmética. Nós temos a média aritmética simples e a média aritmética ponderada. São dois tipos de média que nós temos aqui, tá? E por último, a mediana, que é exatamente o valor central. Como assim um valor central? O valor do meio, gente. Então, nós temos um grupo de números. Esse grupo de números ou conjunto de números está organizado numericamente de maneira crescente, onde os números começam do menor para o maior, e a mediana será sempre o número do meio. Porém, nós temos duas explicações para a mediana. Quando nós temos um conjunto numérico com quantidade de números ímpares e quando a gente tem um conjunto numérico com a quantidade de números pares. Vem de exemplo. Voltamos agora com o exemplo. Bora? Uma turma com 5 alunos, esses alunos obtiveram as seguintes notas na prova de matemática. Essas notas aqui. Calcule moda, mediana e a média aritmética. Primeira coisa que você vai fazer. Primeira, coloque esse conjunto em ordem crescente. Vamos lá? Bora lá. 2, 6, 6, 7 e 8. Professora, mas esse número está se repetindo. Mas bote repetido mesmo. Não vai esquecer de repetir o número, não, hein? Calcule a moda. Moda é o número que mais se repete. Turminha, qual o número que mais se repete neste conjunto? O 6, não? Então, a moda é o 6. Mediana. Diquinha da Pro para vocês. Temos o conjunto. A dica da Pro é: vai cortando, gente, os números. O primeiro com o último, o segundo com o antepenúltimo. Sobrou apenas o número do meio. O que é mediana? Número do meio. É o valor central. Qual é o valor central? 6 também, professora. Isso mesmo. Agora, uma outra dica, que lembra que eu falei da particularidade? Depende do conjunto. Tem a quantidade de elementos nesse conjunto. Se a quantidade é ímpar, vai sobrar apenas um número no meio. E se a quantidade desse conjunto for par? Vamos lá. Vou colocar um outro exemplo aqui, utilizando esse mesmo conjunto. Só vou acrescentar uma nota. Então, aqui nós temos um conjunto de elementos e a quantidade desses elementos é uma quantidade par. Como que fazemos a mediana de um conjunto par, tá? Faz a mesma coisa que a Pro falou, a diquinha da Pro. Vai cortando esse com esse, esse com esse. Professora, mas se eu cortar esse com esse, não sobra nenhum. Então, quer dizer que a gente não tem valor central? Não podemos cortar esses dois números, porque foram esses dois números que sobraram. O que nós fazemos com eles? Somamos 6 mais 7, só que são dois números, não é? Que sobrou aqui? Então, além da soma, vou fazer a divisão por 2, porque sobraram dois números. 6 mais 7, 13 dividido por 2, 6 e meio. Correto? Sim ou não? Bom,
Seguindo aqui. A média é o quê, gente? Vamos lá, ó. A média é a soma de todos os elementos. Vou colocar de uma maneira simples, tá? Soma de todo mundo dividido pela quantidade de números. Quantidade de números da onde, professora? Desse conjunto numérico. Temos quantos números? 5. São 5 alunos, 5 notas, né? Então, a gente vai somar todo mundo. Vamos somar aqui todo mundo. Para a média, gente, nós não precisamos que o conjunto ele esteja em ordem, tá? Numérica. Mas a gente já colocou em ordem numérica. Então, vamos utilizar em ordem, tá? Porque somos pessoas, o quê? Organizadas. O símbolo de média aritmética, gente, é um X com uma barra em cima, tá? Então, vamos lá. 2 mais 6, mais 6, mais 7, mais quanto? Mais quanto? Mais 8. Estamos trabalhando com esse conjunto aqui, tá? Esse daqui, ó, é um exemplo à parte, ok? Só para vocês entenderem o que acontece com a mediana, tá? Dividido pela quantidade de números que temos. 5. Quanto que temos aqui? 8, 10, 22, 22 com 7, 29. 29 dividido por 5, quanto que temos? 5,8. Então, nós temos aqui que a média aritmética é 5,8, ok? Então, medidas de tendência central, gente. É isso tudo que eu falei, tá? Envolve, só vamos recapitular. Moda, média e mediana. Moda, o valor que mais se repete. Média, soma todo mundo e divide pela quantidade de números que temos. E mediana, sempre o valor central, o número do meio, dando esse conjunto em ordem numérica. Então, medidas de tendência central está o quê? Tá aí explicado.